gente conversa agora com a Simone Pacianotto. Olá, Simone, uma boa tarde para você, tudo bem? Olá, boa tarde, como vocês estão? Tudo jóia. Tudo jóia, tudo jóia. Que bom. Vamos começar falando aqui de Brasil, sobre essa questão da gasolina aí, que a partir de hoje já passa aí a ser vendida por um preço mais baixo, né, nas refinarias, redução de 18 centavos por litro, que representa aí 4,85% de redução. Em julho a gente teve o preço da gasolina aí nas refinarias de R$ 4,06, de lá para cá o preço já caiu 53 centavos, redução de 13%, segue sendo aí uma grande queda, né, que impacta inclusive nos dados de inflação, né, Simone? Pois é, o que a gente vê aí essa é uma corrida desenfreada que a gente tem assistido aí do governo, da área econômica do atual governo, por fazer cumprir a promessa eleitoral de reduzir impostos, né? Então a gente vê aí a redução do preço da gasolina, que efetivamente é esperado um impacto aí na inflação. As projeções já sinalizam que essa redução da gasolina vai contribuir para que a gente tenha uma redução da inflação ainda esse ano. Eu estava com uma projeção em torno de 7% há um mês, agora a gente já está com uma projeção de fechar o IPCA abaixo desse 7%, muito por conta desse impacto da redução do preço da gasolina na bomba ao consumidor. O que fica aí, é claro que é importante que a gente tenha esse tipo de movimentação para ajudar a política monetária do Banco Central, mas o que fica aí a grande dúvida é quem vai pagar a conta dessa redução, né? Não só dessa redução, mas a redução de outros impostos que estão aí na pauta, na emergência aí de serem aprovadas, né? Como a redução, o governo está preparando um decreto para cortar 35% das alíquotas do IPI. E quem vai pagar toda essa redução, né, de impostos, porque isso vai ficar faltando, né? A gente está com um cobertor curto, né? Então a gente descobre o pé e fica faltando cobrir o rosto, o corpo, né? Então quem vai pagar essa conta, a gente já sabe, somos nós. Fica aí a grande dúvida de como vai ser 2023, com todo esse cenário de tributação menor, né? Mas efetivamente agora, nesse exato momento, eu acredito que é benéfico, é uma ajuda para a política monetária do Banco Central, que fica a dúvida é o que vai acontecer aí no futuro, quem vai pagar essa conta, né? Simone, mesmo com os dados fiscais, arrecadação batendo recorde, superávit primário, né, do setor público, voltando ao patamar de 2014. Mesmo com essa melhora fiscal, não seria possível essa redução tributária? O Paulo Guedes fala muito que numa reforma tributária silenciosa. Quando o governo está mal das pernas, ele não pensa duas vezes em aumentar os nossos impostos e a gente pagar, né? Mas será que não valeria também o raciocínio ao contrário? Quer dizer, o governo também, e aí quando eu falo governo, não só o governo federal, políticos de uma maneira geral, fazerem também, a gente agora está com menos arrecadação, porque o país está permitindo, então a gente também tem que se adaptar a essa nova realidade. Não teria essa contrapartida para a população? Uma redução de impostos, ela não é bem-vinda também? Ela é muito bem-vinda, sim, tem um aspecto positivo, porque ao reduzir impostos, você aumenta a capacidade da empresa de ter mais recursos, de poder investir, contratar, ter mais recursos para poder investir, gerar emprego. Então, efetivamente, é positiva. A minha grande questão é se é sustentável no longo prazo. Eu acho que fazer a toque de caixa, como tem sido feita essa reforma tributária gradual, como
o Paulo Guedes fala, é esse que é o grande perigo. Eu acho que qualquer mudança tributária é importante que seja feita com base em estudos que garantam a sustentabilidade dessa reforma, né? É óbvio que teremos aspectos positivos, vamos ganhar, reduzir impostos é importante. O que me deixa muito preocupada é fazer isso a toque de caixa, num tom de marketing eleitoral. É isso que me deixa muito preocupado, porque, obviamente, não tivemos o tempo suficiente para estudar os prós e os contras, porque, como tudo, a gente, ao reduzir impostos, a gente está tirando recursos do governo para oferecer serviços públicos, mas, em contrapartida, a gente pode estar dando poder de maior capacidade do setor produtivo, do empresariado, das indústrias, em poder ter aí um fôlego para criar novos empregos, para fazer novos investimentos. Então, o que me preocupa muito é a análise adequada desses prós e contras. A gente sabe que está sendo feita aí a toque de caixa e o quão o tirar vai ser mais benéfico do que o que é proposto a oferecer, né? Então, é claro que alguns setores vão sair melhor do que outros, mas, de forma geral, o que me preocupa muito é que a gente ainda não sabe o efeito de médio e longo prazo, o efeito de forma sustentável, quanto isso se sustenta no médio e longo prazo. Tá? O que me preocupa muito é o quanto isso pode estar sendo feito de forma com bandeira de marketing eleitoreira. Obviamente que todos desejam pagar menos impostos, desde que os serviços públicos oferecidos não sejam prejudicados. E aí eu digo, serviços públicos essenciais, o que mais me preocupa, educação e saúde. Que essa redução de impostos seja benéfica e não prejudique a qualidade e a quantidade de serviços públicos oferecidos à população. Inclusive, a gente começa hoje, né, o auxílio aí aos taxistas, né, os taxistas, cerca de 245 mil aí recebem hoje as 2 primeiras parcelas do auxílio, né, o benefício emergencial aí para compensar o aumento dos combustíveis, né. Cada parcela equivale a R$1.000, né, então cada motorista aí deve receber R$2.000 aí ainda neste mês, né, ô Simone? Então, esse já como você disse, é um auxílio emergencial, ou seja, ele vai ter um efeito para socorrer uma emergência que é o efeito do aumento dos combustíveis para a classe dos taxistas, né? Obviamente, ao término deste auxílio emergencial, quando se supõe que essa emergência não exista mais, isso vai acabar. Ou seja, a gente está oferecendo recursos, esperando que o efeito multiplicador para a categoria dos taxistas seja positivo e compense os recursos transferidos, né? É diferente de uma redução de impostos, né? Então, é bem-vindo, muito bem-vindo, do meu ponto de vista, né? Mas, efetivamente, eu não vi também ainda nenhum estudo que comprove qual é o efeito multiplicador desse auxílio. É bem-vindo, claro, porque a classe dos taxistas, como tantas outras classes, estão aí muito, como a classe dos motoboys, estão muito prejudicados, né? Mas ganham o auxílio emergencial quem tem maior poder e voz de pleiteá-lo, né? Ô Simone, você acredita que quem quer que ganhe vai retirar esses auxílios ou vai torná-los permanentes? No caso do Auxílio Brasil de R$600, vai ter redução de valor ou não? Veio para ficar? Eu acredito que o auxílio emergencial para o Bolsa Brasil, o antigo Bolsa Família, né? Ele veio efetivamente para
para ficar. Eu sou uma das grandes defensoras do complemento de renda às famílias necessitadas, principalmente como a contraparte à educação, porque o grande segredo de qualquer país que queira se desenvolver é a educação, né? E ao fazer essa contraparte, eu acho muito positivo. O efeito multiplicador de auxílio emergencial às famílias necessitadas é bastante significativo. Cada real dado gera 1,8 real de economia. Então, o efeito multiplicador é bastante significativo. Eu acredito que esteja aí para ficar. Talvez não R$600, mas talvez algo próximo aí dos 400 anteriores, né? E isso é uma política pública difundida mundo afora nas principais economias, né? Não sei se vocês sabem, eu moro em Luxemburgo e eu tenho um Bolsa Família aqui, para vocês terem uma ideia, para ajudar a educação do meu filho, a despeito dessa educação ser pública, né? Então, é algo que se oferece não só quando as economias podem mais, né? Não só para as famílias mais necessitadas, mas para todas as famílias, para se garantir efetivamente que a educação das crianças seja de qualidade e possa oferecer outras possibilidades. Então, é algo muito positivo e eu acredito que ela veio para ficar, porque os efeitos benignos desse auxílio já são evidentes, né? Você tira as crianças da rua ou do mercado de trabalho e promove a elas a possibilidade, né, de que ou permite que as mães possam cuidar dos seus filhos, né, e não precisam ir para o mercado de trabalho também, porque a questão de creches, né, que auxiliem essas mães quando elas estão em tempo integral trabalhando também é algo bastante precário nesse Brasil afora. Então, eu acho que deve permanecer sim, tá? Dificilmente, independente de quem vai ganhar, vai retirar integralmente esse tipo de auxílio. Simone, eu queria uma análise sua. A gente está até aqui com destaque aqui no Valor Econômico, dizendo que a inflação e Covid levam a economia global para uma nova contração, né? A economia mundial registrou aí no período abril-junho, o primeiro trimestre de crescimento negativo desde o começo da pandemia de Covid, aí, já há 2 anos, né? Com o aumento da inflação no Ocidente e as restrições relacionadas à pandemia na China afetando a atividade econômica. Então, quando a gente fala que é importante o controle de preços, né, esse é um exemplo prático aí, que a inflação tem sido um ponto sensível para a economia mundial. Inflação, aumento de preços, corrói a renda, emperra o crescimento e desenvolvimento das economias, né? Agora a gente vê de uma forma disseminada no mundo, e a gente está vendo aí as economias desenvolvidas, né, as economias centrais, testando a sua capacidade para lidar com o monstro da inflação, coisa que nós brasileiros já estamos acostumados há algumas décadas, né? A gente tem aí Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e China tiveram crescimento negativo, ou seja, são principais motores de crescimento, motores de tração do crescimento global, né? Estados Unidos encontra-se em recessão técnica, a expectativa é que o Reino Unido vai entrar em recessão no 4º trimestre, né? E a China está aí com um grande desafio para crescer, né? Inclusive, o que a gente vê é que a China ela tem reduzido na contramão, né? Ainda a inflação não é um grande problema na China, mas sim crescimento, né? A China reduziu a taxa básica de juros
dela, né, sinalizando a importância de tentar fomentar a sua economia, que está aí praticamente estagnada, né? Só para ter uma ideia, entre abril e junho, a economia da China encolheu 10% na comparação anual, com o setor imobiliário a reboque, puxando o PIB chinês para baixo, né? É claro que tudo aí advém ainda das sequelas da Covid, da pandemia, dos lockdowns, e mais do que isso, como sequelas também da guerra da Ucrânia, por conta da crise energética gerada, né? Para você ter uma ideia, a BASF, que é uma empresa alemã, ela acredita que ela não terá condições de manter as suas operações dependendo do estoque de gás da Alemanha, que já tem aí está recebendo 80% menos do que era planejado antes da guerra, né? Então, a situação está bastante crítica, além da inflação, que está aí todos os governos aí lutando para combater a inflação em nível global. Simone, como é que você está vendo o cenário nos Estados Unidos, de como que isso poderia nos afetar? Você está mais para uma recessão, não está? Como é que você está vendo lá? Eu estou enxergando com uma forte possibilidade de recessão, sim. Tá. No mais, a gente teria ali alguma estagnação para 2023, tá? Mas ainda eu acredito que vai ter aí um final de ano 2022 bastante difícil, um início de 2023 bastante complicado, com uma grande possibilidade de estagnação, estagflação, que é o que eu já venho falando isso desde o começo da guerra, né? Estagflação, ou seja, inflação com estagnação de crescimento para 2023, o que não é nada bom para todo mundo que tem negócios. Os Estados Unidos têm negócios atrelados de forma global, né, com muitas economias, inclusive com o Brasil, e isso não é nada bom, que a economia norte-americana cresça menos, demande menos dos nossos produtos, né? Então, eu vejo aí um 2023 bastante complicado para Estados Unidos e também para o Brasil. Minha projeção de PIB para o Brasil está ainda em torno de 0,2%, enquanto a projeção do PIB para 2023 0,2%, 2022 deu uma melhorada com esse ajuste de inflação, já está beirando os 2% para 2022, mas 2023 ainda um cenário bastante nebuloso e sombrio por conta de inflação alta e da possibilidade de recessão ou estagnação de economias centrais, né? Perfeito. E taxa de juros mais elevadas, né? Certo. Bom, antes da gente encerrar, Simone, dá para a gente falar rapidinho um pouquinho sobre o IBCBR, que a gente teve divulgado ontem, né, com a prévia aí do PIB, indicando aí alta de 0,57% agora no segundo trimestre? Sim. A gente teve aí a prévia, ela subiu 0,69%, quase 0,70%, né, na comparação com o ano anterior, né, ficou abaixo, ficou acima das expectativas, ou seja, os economistas estavam esperando algo um pouquinho menor, né? Na comparação com junho do ano passado, o indicador já avança 3,09, 3,10, e em 12 meses o crescimento é de 2,18. No acumulado do ano, 2,24, né? O que isso mostra? Mostra que efetivamente a economia brasileira está se recuperando pela metodologia do IBCBR, né? Puxado, basicamente, aqui a gente vê puxado ainda bastante, esse resultado foi puxado pelo setor de serviços, né? E também
pelo setor de serviços, enquanto a indústria brasileira continua ali com 4 meses seguidos de ganhos, com queda acima do esperado, né? Então, a gente tem aí o setor de serviços recuperando, que é uma boa notícia. O setor de serviços é o que representa a maior parcela do PIB, então é bastante positivo, melhor do que eu esperava no começo do ano, tá? Muito por conta dessas políticas de redução de preços, né, a política monetária do Banco Central, o ajuste fiscal que o governo vem, de alguma forma, realizando de forma gradual. Eu quisera que esse tipo de reajuste fiscal tivesse sido feito no início do governo, e não só agora no finalzinho, talvez a gente estivesse colhendo frutos melhores, né? Mas, de qualquer forma, isso também é positivo, e dada a recuperação da economia como um todo, tá? Depois de um grande período de terrível que a gente passou aí durante a pandemia. É óbvio que essa recuperação tem algumas consequências, com o mercado de trabalho ainda bastante fragilizado, se recuperando, mas com renda real abaixo do que a gente tinha no período pré-pandemia. Ok, tá certo. Então eu queria agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente, Simone. Simone Pacianotto, obrigado. Uma ótima tarde para você. Obrigada a todos, até a próxima. Valeu. Até mais, valeu.